Por que você decidiu fazer uma investigação paralela sobre esse caso? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar sentado aqui, né? Poxa, obrigado você pela presença, por aceitar o nosso convite. Eu aceitei de primeira. Eu falei, é um orgulho, uma honra estar aqui e principalmente poder falar um pouco dessa obra, porque é um caso que comoveu muitas pessoas e muita gente, só de ver a informação do lançamento desse livro, já estão criticando que é uma defesa do casal, né? E eles estão criticando. Então é uma oportunidade também de explicar o que é a obra, né? Vamos lá. O que é a obra? Ele é um trabalho jornalístico, é uma investigação jornalística e segue os mesmos rigores de uma publicação correta, séria, que se baseia em documentos, em entrevistas, não tem nada inventado. Nada, nenhum trecho, nenhum diálogo que eu coloco no livro, eu criei. Eu não me permitia a liberdade poética em alguns pontos e recriar fatos que eu não tinha conhecimento. Então tudo que está aí é baseado em documentos e fatos. E por que eu decidi? Aqueles fatos que acontecem na nossa vida que a gente chama de coincidência, às vezes algumas pessoas chamam de destino. Eu estava de plantão na Folha de São Paulo no final de semana que aconteceu esse crime e o pauteiro do jornal pediu para que eu fosse lá no 9º DP para ver essa história que chamava a atenção, que era uma menina que tinha caído do 6º andar da janela, do 6º andar do apartamento do pai, e tinha dúvida se era um acidente, que naqueles dias 2 meninas tinham caído acidentalmente da janela, ou se era um crime, se era um homicídio. E logo nos primeiros dias a polícia conduziu a investigação para um assassinato e apontou o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta, como os principais suspeitos. O julgamento aconteceu em 2010 e por conta de uma matéria que eu fiz de um pedreiro aos fundos do edifício Londo, eu fui chamado como testemunha nesse processo. O que o pedreiro dizia? Ele dizia que na noite do crime uma pessoa tinha arrombado o portão aos fundos do Londo. Era um prédio em construção. E eu procurei a polícia militar e a polícia civil. Eu perguntei, algum policial entrou nesse prédio, arrombou esse portão? Oficialmente a polícia me disse que não. Então, naquele momento, quando se discutia a segurança do edifício Londo, era uma informação importante. E a defesa, ela achou por bem me levar para falar aos jurados essa informação. Basicamente isso. E até o julgamento e até hoje, ninguém sabe quem estourou aquele portão. Não sabia até essa obra, porque eu descobri quem foi que estourou esse portão. Sim. Também descobri outras informações que nós conhecemos, temos como verdade absoluta, e que elas na verdade não existem. A versão oficial que nos contaram, muitos pontos, eles foram apresentados, nos convenceram de que aquilo existia, mas na verdade, quando você vai analisar as provas profundamente, elas não existem. Por exemplo, o sangue do carro onde a menina foi transportada e onde teria sido iniciada a agressão. Sim. Com a madrasta, né? A madrasta. Vocês lembram? Havia sangue no carro, era basicamente essa informação que ficou. Mas no seu livro tem, desculpa, só acrescentando um ponto, tem o depoimento deixa eu pegar aqui certinho para não falar bobagem, de uma perita, da Rosângela Monteiro, falando, olha, eu não afirmei. Como é que foi essa história? Exatamente. O que aconteceu? Eu tinha na época uma dúvida se esse sangue ou esse material que foi encontrado era sangue ou não. Algumas pessoas falaram que era inconclusivo para sangue. O que eu fiz? Eu procurei uma pessoa totalmente imparcial para analisar esse laudo, que é a Norma Bonacorso, que ela é superintendente da Polícia Científica de São Paulo. Era uma das pessoas que criaram o núcleo que estuda DNA, e ela acredita na culpa do casal, mas ela analisou o laudo friamente. Ela falou para mim no livro, em entrevista gravada, todas são entrevistas, as pessoas aparecendo, ela falou, nunca foi sangue, nunca foi sangue. Isso é um material biológico e provavelmente, analisando o perfil genético do que foi encontrado, deve ser dos meninos, porque do grau de comparação que são 15 pontos que podem ser comparados. De congruência, né? Para você estabelecer se é ou não da pessoa. 13 deles coincide com a madrasta. Então, como tem o perfil
biológico masculino, então provavelmente seja da... Então a gente foi convencido que a agressão começou no carro por conta desse sangue, mas ele não existe. Essa é uma das revelações do livro.